Mas não é isso. O fato é que eu sou perseverante, cabeça dura, teimoso. A gente cai, se levanta. É geração Rock Balboa. E no final das contas é essa, quem ri por último ri melhor. É essa a mentalidade que a gente tem que ter. É essa a mentalidade que tem que ter a campanha do Flávio Bolsonaro. Não é sobre o quanto a gente bate, mas sobre o quanto a gente aguenta apanhar e continua levantando. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Gabriel, coloca aí o vídeo, por favor. Tá. Ana Paula. Isso, Paula. Extradição é uma coisa, deportação é outra. Tudo indica que o Alexandre Ramagem foi abordado por uma infração de trânsito, que é o que estão falando, mas vejam vocês, teve gente falando que não foi infração de trânsito, olhem a confusão, e por isso a gente precisa trazer a responsabilidade de novo para esse assunto. Teve gente que disse que foi infração de trânsito, teve gente que disse que ele foi abordado andando nas ruas de Orlando, teve gente que disse que ele seria solto ontem. As mesmas pessoas que disseram que a Magnitsky não ia cair, que a Carla Zambelli não seria presa, disseram que o Ramagem seria liberado ontem. Ele não foi. Portanto, Paula, nós precisamos aguardar mais informações das autoridades americanas. Porque esse processo de asilo político do Ramagem é um processo muito embasado e que pode, por exemplo, levar semanas para que as autoridades analisem esse processo enquanto ele fica sob custódia do ICE, ou ele pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento do pedido de asilo político dele em casa. São várias vertentes, são várias avenidas que as autoridades americanas podem entrar. Podem dizer, de acordo agora com a política migratória do Donald Trump, todos aqueles que têm uma condenação estabelecida no seu país de origem têm que ser deportados. Mas, de novo, no caso do Ramagem, ele tem um embasamento de um asilo político muito forte. Então, Paula, mais uma vez, podem apressar a gente, nós não daremos informações que ainda não estão disponibilizadas para o público, e nesse caso é uma transparência, uma declaração oficial das autoridades americanas. O Ramagem foi solto no dia seguinte. Como eu disse que seria. Estavam errados no caso do Ramagem, estavam errados no caso da Carla Zambelli. Mas com um empáfia enorme, uma superioridade. O Olavo de Carvalho dizia, né? O Brasil é o único país onde a ignorância da pessoa é um argumento. A pessoa fala, eu não sei. Então, se eu não sei, isso é um argumento. Eu estou esperando a bala de prata do caso do Felipe Martins, que fontes diziam que ia derrubar a República. Essa eu estou esperando ainda. A pergunta é, quantas vezes fizeram chacota comigo e quebraram a cara? E a resposta é, não é porque eu sou fodão. Não é porque eu sou uma pessoa bem informada, que entra em contato com a notícia e com a fonte, que não fico trancado no meu estúdio comentando notícia que sai no jornal, esperando resposta oficial de autoridade pública. A gente vai atrás da fonte, vai atrás dos fatos primários. Antigamente, o nego chamava isso de jornalismo. Mas não é isso. O fato é que eu sou perseverante, cabeça dura, teimoso. A gente cai, se levanta. É geração Rock Balboa. E no final das contas é essa, quem ri por último ri melhor. É essa a mentalidade que a gente tem que ter. É essa a mentalidade que tem que ter a campanha do Flávio Bolsonaro. Não é sobre o quanto a gente bate, mas sobre o quanto a gente aguenta apanhar e continua levantando. Eu não queria acabar o programa de hoje sem falar sobre o assunto dos Estados Unidos e do Irã. E se você mora numa caverna no Afeganistão, porque se for uma caverna no Irã você já sabe, né? Até porque já chegou uma GBU, uma bomba no teu fiofó. Então, se você vive numa caverna que não seja no Irã, você deve ter visto a declaração do Trump, que disse o seguinte: o acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo. Parabéns a todos. Eu, por meio deste, autorizo plenamente a abertura sem pedágio do Estreito de Hormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata de bloqueio naval dos Estados Unidos. Navio do mundo, liguem os seus motores e deixem o petróleo fluir. Perdão. E ontem ele deu uma declaração ainda mais interessante. O Irã concordou em nunca ter uma arma nuclear. Além disso, a história de que os Estados Unidos estão pagando 300 milhões de dólares ao Irã é fake news espalhadas pelos Democrats, que significa burocratas, né? Ao que tudo indica, então, o conflito com o Irã chegou ao fim. Um acordo preliminar para o encerramento da guerra já foi alcançado. O Estreito de Hormuz, cujo fechamento afetou cadeias produtivas no mundo todo e trouxe um impacto significativo para o preço dos combustíveis no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos, está sendo reaberto. Um memorando de intenções, como eu disse, foi assinado.
E, no meio tempo, Israel realizou um ataque contra o Líbano que poderia ter comprometido essas tentativas, não seria a primeira vez, e o Trump deu, inclusive, uma crítica ao Netanyahu. Mas, no final das contas, nada disso é final, né? Mas o mero fato de nós sabermos que a principal preocupação em relação ao Irã teria sido atingida, isso é, que eles abram mão do seu programa de desenvolvimento de armas nucleares, é um feito absurdo, né? E, vejam, Estreito de Hormuz aberto, Irã prometendo que não vai ter programa nuclear, paz em quase todas as frentes de batalha no Oriente Médio. Isso é mais uma vitória espetacular do Donald Trump. Hoje ligou um amigo meu e falou, o Trump tá maluco, né? Eu falei, não sei, cara, maluco, conseguiu resolver o maior problema do Oriente Médio, né? No ano em que a América celebra 250 anos da sua independência, no dia, inclusive, o acordo o memorando de entendimento foi assinado no aniversário do Trump. E eu digo o seguinte, não foi fácil, porque o Trump, mais uma vez, o ponto central nessa história tem a ver com a perseverança. O Trump foi criticado, foi chamado de louco, foi chamado de vendido, pessoas como Tucker Carlson abandonaram, disseram que ele é capacho do Netanyahu, que só queria saber de guerra. A imprensa, obviamente, sentou-lhe a porrada. No final das contas, hoje, o mundo está mais seguro do que estava há um ano atrás. E graças à perseverança do Donald Trump, graças a não ter ouvido e conseguiu negociar mais uma vez o que diziam que era impossível. E é assim que a gente vence. E esse aqui é o ponto central nessa história. Todas as vezes que você vai fazer coisas extraordinárias, vai ter gente dizendo para você que é impossível. Aquele clichê, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O mundo está como está porque pessoas acham que não tem o que possa ser feito para melhorar. Mas tem algumas pessoas que carregar suas mangas e podem melhorar. E você pode melhorar a vida das pessoas no seu condomínio, na sua família. Você pode resolver problemas que pareciam irresolvíveis. Perseverança, tribulação, perseverança, caráter e esperança. Essa é a rota, esse é o caminho. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.